Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Orivaldo, sou coordenador do curso de Biomedicina. É um prazer tê-los aqui hoje, nesse evento, na nossa feira de cursos da Uniara, ano 2021. E eu quero que vocês possam aproveitar esse momento para que a gente troque ideias e possamos também tirar nossas dúvidas a respeito da nossa profissão. Esse foi o objetivo, né, quando nós pensamos nessas palestras, tanto para os alunos do curso, como também para os convidados que são aí possíveis candidatos ao curso de biomedicina. Antes da gente apresentar o nosso palestrante, eu quero também apresentar a professora Andresa, a professora doutora Andresa Furquim da Cruz, que é docente do nosso curso e que me ajudou na elaboração dessa atividade para vocês. E quero aproveitar, então, essa ocasião também para agradecer muito aí a Andresa por todo o empenho para que a gente pudesse estar aqui hoje. Andresa. Nós estamos sem o seu som. Oh, perdão, Agora pessoal. sim. Aqui também é difícil. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês também, acompanhando o professor Orivaldo, hoje acompanhando também o professor Maurício e também, logo mais, a professora Maria Júlia, né? É isso, né, Orivaldo, que nós temos para hoje, né? É isso. E, Andresa, muitíssimo obrigado. Né, a Andresa, ela está aqui, né, também nos auxiliando e vai fazer toda aí a atividade de moderação do evento. A gente gostaria que vocês ficassem bastante à vontade, né, para enviar perguntas. Nós temos aí um chat, né, para que vocês possam fazer perguntas e possamos também passar aí para o professor Maurício. Eu já vou apresentá-lo, né, de antemão. Eu quero deixar claro que o professor Maurício, ele pertence ao Conselho, né, de Biomedicina, ao Conselho Federal de Biomedicina. Então, é um momento bastante importante para a gente, um momento ímpar para que a gente possa esclarecer as dúvidas que a gente tenha, né, sobre a nossa profissão, tá? Então, para nós iniciarmos a nossa palestra, né, o nosso bate-papo, que foi intitulada Novas e Variadas Áreas de Atuação da Biomedicina, eu gostaria de apresentar a vocês o professor Maurício, professor mestre Maurício Gomes Meireles, né? O professor Maurício, ele é biomédico, mestre em patologia humana pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tem título de especialista em citopatologia, patologia clínica e acupuntura. Atualmente é professor da disciplina de anatomia patológica e da disciplina de fisiopatologia do curso de medicina Estácio, em Ribeirão Preto, e também do curso de biomedicina Estácio presencial e EAD. É vice-presidente da Associação Brasileira de Biomedicina e conselheiro do Conselho Federal de Biomedicina. Atua na docência médica desde 1996 e foi docente dos cursos de Medicina e Biomedicina do Centro Universitário Barão de Mauá, do curso de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto, na ERP, do curso de Medicina de Barretos, coordenador do módulo de Biopatologia e docente da Uniararas, Fundação Hermínio Ometo. Atuou como coordenador da pós-graduação em análises clínicas do Centro Universitário Barão de Mauá e do NAPED da Medicina Estácio, em Ribeirão. É membro da comissão do INEP para a criação do documento orientador para a capacitação de avaliadores de cursos superiores e foi sócio fundador do Laboratório Meireles de Análises Clínicas no período de 1995 a 2015 aqui em Ribeirão Preto. Então, antes de passar a palavra a ele, eu quero agradecer. Maurício, muitíssimo obrigado aí pela sua participação. É sempre um prazer ouvir você e agradeço muito. Eu sei o quanto você
é ocupado, é uma pessoa que tem bastante compromisso, então, para a gente é uma satisfação e, assim, tê-lo aqui conosco, e a gente fica extremamente feliz aí de poder contar com a sua ajuda, tá? Muito bem-vindo. Obrigado, professor Orivaldo, professora Andresa. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, especialmente com vocês, né? Que eu já conheço há muito tempo. Não posso, né, não consigo não dizer que o professor Orivaldo foi meu professor. Né? Não consigo não dizer isso porque foi o meu melhor professor, porque era um professor e ainda é inspirador. Eu me inspirei muito, né, durante as suas aulas, durante a sua paixão pela biomedicina. Então, é impossível para mim não dizer isso. Eu tinha prometido que não ia falar, para ele não parecer tão velho, mas não dá para guardar isso. Eu realmente me inspirei muito em você, viu? Muito obrigado. Eu já vão fazer o ano que vem, 30 anos que eu me formei. Nem parece, porque para mim passou muito rápido. Tá? E como eu sei que nós temos aqui estudantes de biomedicina já fazendo biomedicina, e tem algumas pessoas que estão com curiosidade, né, e já sente uma inclinação para a biomedicina, né, eu acho importante eu comentar um pouco como a coisa foi acontecendo na minha carreira, porque isso pode trazer, né, algumas questões que as pessoas podem ir perguntando aí nos comentários, e a gente vai tentando, né, tirar essas questões, né. Então, quando eu me formei, professor, e a professora Andresa sabe, porque a gente se formou na mesma escola, né, quando eu me formei, eu saí com a habilitação em análises clínicas, em patologia clínica. E logo depois que eu me formei, aqui em Ribeirão Preto, eu tomei a decisão de abrir um laboratório de análises clínicas. Né? É uma cidade grande, já tinha vários laboratórios conceituados, mas mesmo assim eu fiz essa opção, abri esse laboratório e depois de muito trabalho, eu posso dizer hoje que é um laboratório de sucesso, porque esse laboratório foi aberto em 95 e ele está até hoje, né, ainda está aí e atendendo muito bem. Né? Esse laboratório, eu dirigi ele durante 20 anos, porque eu abri em 95, mas eu vendi em 2015. Um laboratório grande, né, chegou em Ribeirão e fez uma oferta e eu vendi o laboratório, apenas eu saí, mas todos os funcionários permanecem lá até hoje, desde 2015. Muito bem. Agora, durante esses anos de laboratório, né, eu fui adquirindo outras habilitações. E isso é importante, né, os estudantes de biomedicina saberem, porque a biomedicina, de todas as profissões da saúde, elas são 14 profissões, de todas elas, a biomedicina é a que oferece o maior campo de trabalho. Nós temos hoje 31 habilitações, né, que você pode sentir uma inclinação, uma vocação e trabalhar não apenas em uma, mas em outras. Por exemplo, quando eu me formei em patologia clínica, em análises clínicas, logo depois de um ano, eu decidi fazer uma outra habilitação, uma pós-graduação em citopatologia. E depois de fazer essa pós-graduação em citopatologia, eu passei a fazer o exame de Papa Nicolau. E o exame de Papa Nicolau, né, foi uma forma de ampliar o meu atendimento no laboratório. Veja, essa foi a segunda habilitação. E nós temos hoje na biomedicina 31 habilitações. Depois, eu fiz mais uma especialização em reprodução humana. E durante muitos anos, o meu laboratório ficou, né, atendendo os casais inférteis, atendendo os médicos da reprodução humana.
né, ginecologistas, urologistas, que atendiam os casais inférteis, e o laboratório nosso passou, portanto, a atender esses casais. Esse é um campo, a reprodução humana, muito interessante para se trabalhar, né? É um campo gostoso de trabalhar, é um campo que você tem um contato com o casal infértil, né? E é um contato muito próximo, muito humano, né? E quando esse casal consegue a tão desejada gravidez, é um momento de alegria e de realização profissional. Então, é uma área muito interessante de se trabalhar. Essa foi a minha terceira habilitação. Então, eu passei muitos anos fazendo análises clínicas, citopatologia e reprodução humana. Só que, veja, quando chegou, então, em 2015, 20 anos depois que eu abri o laboratório, como eu vendi o laboratório, a minha outra atividade era dar aula, ser professor. Como eu vendi o laboratório, eu logo imaginei que eu ia passar a dar aula, então, todos os horários da semana, as 40 horas semanais. Mas eu não estava entusiasmado em dar 40 horas por semana. Eu dava aula de segunda e terça, e quarta, quinta e sexta eu ficava no laboratório. Quando eu vendi o laboratório, eu sempre tive uma vocação, eu sentia uma inclinação para acupuntura. Então, eu fiz uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa. Foi uma pós longa, né? Foram 2 anos de pós-graduação, mas tem pós que é bem menor, em 1 ano você faz, uma pós longa de 2 anos, e consegui a habilitação em acupuntura. E passei, então, a atender, abri um consultório e passei a atender apenas acupuntura. Então, eu dividi o meu tempo, era segunda, terça, era dando aula, e quarta, quinta e sexta eu tinha pacientes no consultório fazendo acupuntura. Então, veja que eu estou tentando mostrar para vocês, né, biomédicos, como que a biomedicina é um campo extremamente vasto, no qual você pode escolher variadas, como é o tema da nossa palestra, né, variadas áreas. Então, veja, análises clínicas é uma área muito importante, muito interessante, o laboratório de análise clínica, onde você atende um paciente, colhe o sangue do paciente, faz ali a coleta, separa o material, depois você vai fazer exames, né, variados. Hoje em dia nós temos 3.500 exames. Então, quer dizer, os médicos precisam de exames para dar um diagnóstico, ou acompanhar uma doença, ou um tratamento, né? Mas como são muitos os exames, eles precisam também que a gente os oriente quanto à interpretação de exame. Pode ser na área de hematologia, na área de bioquímica, de cultura, microbiologia. Essa é a biomedicina, análises clínicas, é uma habilitação. Uma outra habilitação que hoje em dia está dando muita procura é a biomedicina estética. Essa está tendo uma procura enorme, né? E por que está tendo essa procura enorme? Bem, primeiro, porque a população está se preocupando mais com a estética. O mercado determina isso. Então, de 30 anos para cá, não só as mulheres, mas como os homens também, né, procuram mais cresceu essa área de estética e cresceu mais de 600%. Então, quer dizer, precisa de profissional para trabalhar. E aí a biomedicina entrou. Nós elaboramos essa resolução no ano de 2010. Criou a resolução permitindo o biomédico trabalhar na área de estética. Bom, as técnicas que ele pode fazer são dezenas de técnicas, né? Tem a eletroterapia, iontoforese, radiofrequência, laser terapia, tem luz intensa pulsada, peelings, tem a cosmetologia, fios de sustentação, toxina botulínica,
Quer dizer, são várias técnicas, todas que têm o objetivo de melhorar a aparência. Não é para tratar nenhuma doença, porque quem trata doença é o médico que trata doença, é o dentista que trata uma doença bucal, sabe? O biomédico, ele não trata doenças, né? Ele melhora a aparência. Essa é uma outra habilitação. São 31, eu não vou explicar todas agora para vocês. Em alguns minutos eu vou passar por algumas, né? Por exemplo, existe a perfusão, a circulação extracorpórea. Essa também é uma habilitação muito importante, onde o biomédico ele ajuda a equipe cirúrgica a operar um coração. Porque, veja, quando um cirurgião torácico ele vai operar um coração, esse coração ele não pode estar pulando, porque se ele fica, né, pulando, contraindo, né, sístole e diástole, como é que o cirurgião consegue operar? Ele precisa parar esse coração. E quando ele para o coração, o sangue precisa continuar circulando pelo corpo todo. Então, esse sangue ele vai ser desviado para um aparelho, né? Esse sangue é desviado, quando passa no aparelho, esse sangue ele é oxigenado e volta para o corpo do paciente, né? E ele consegue, agora então o cirurgião cardíaco, vascular, ele consegue operar por várias horas. Quem fica ali controlando essa circulação extracorpórea, controlando velocidade, pressão, controlando a oxigenação, controlando a anticoagulação, o sangue precisa ser anticoagulado, é o biomédico perfusionista. Esta é uma habilitação muito importante, que é da biomedicina, que precisa fazer uma pós-graduação mais extensa do que o normal, enquanto todas as outras bastariam 500 horas de estágio, ou uma pós de 360, essa precisa de 1.400 horas, né? Então, essa exige um pouco mais, mas a circulação extracorpórea é muito importante. Eu já falei que tem a da reprodução humana, isso a população brasileira, para você ter uma ideia, hoje, ela tem cerca de 25% dos casais apresentam algum problema de infertilidade. Varia com a região, mas nós podemos dizer que no Brasil, de uma forma geral, 25% dos casais vão apresentar um problema de infertilidade, portanto, vão procurar um médico da infertilidade, e esse médico, para tratar o paciente, seja através de uma fertilização in vitro, ou uma ICSI, ou uma inseminação artificial, são as 3 técnicas, né, de tratamento, vai precisar de um laboratório para preparar esse casal, preparar o sêmen, né, capacitação espermática, ou preparar a fertilização in vitro, a escolha dos ovócitos, da divisão celular, para uma implantação. Então, essa é a área da reprodução humana, que eu já disse para vocês, né, que é uma área muito gratificante, né? Todos os biomédicos que trabalham nessa área, que você conversar, todos eles vão mostrar essa satisfação. Uma outra área recente da biomedicina é a bioinformática. Essa também é uma área recente e que está explodindo, né? É aquele biomédico que ele tem uma inclinação, né, para computação, para estatística, para matemática, né? E aí começa a desenvolver softwares, né, algoritmos, né, que vão desenvolver variados papéis na medicina. Por exemplo, o estudo do DNA, né, o genoma é uma fita, né, com milhões de moléculas que, quando sequenciado, precisa de um algoritmo, um software, que vai, né, quebrar, né, aquela sequência para dizer o que é gene, o que não é gene, né? Se aquele gene ele tem uma informação importante, que tipo de informação, isso é feito através
de algoritmos, né? E o biomédico trabalha com isso, né? Algoritmos que analisam imagens, por exemplo, imagem microscópica ou imagem macroscópica, também precisa de análise de um bioinformata. Por exemplo, hoje em dia, através da inteligência artificial, um computador, ele é capaz de dar um diagnóstico de uma doença através de uma imagem, seja ressonância ou seja tomografia, ele é capaz, o computador, de dar um diagnóstico melhor do que uma junta médica olhando aquela imagem. Isso já foi provado. Já tem um algoritmo, foi desenvolvido pela americana IBM, chama Deep Learning. Esse algoritmo, né, ele consegue, pela literatura científica, ele consegue dar um diagnóstico melhor do que uma junta de médicos especialistas. Então, essa é uma área da inteligência artificial que só está crescendo. E aquele biomédico, né, que é da área da saúde, mas que sente essa inclinação, essa vontade, né, das áreas exatas, computação, software, né, ele pode, né, então, ir para essa área chamada bioinformata. Tá? Tem a citopatologia, o exame de Papa Nicolau, que é muito conhecido, né, mas é muito conhecida, a gente sabe que se fizer o exame de Papa Nicolau preventivo ao câncer de colo uterino, né, se fizer preventivo, cura, trata antes mesmo de estabelecer o câncer, porque ele detecta uma lesão chamada lesão pré-maligna, então a lesão antes de se tornar câncer, né, já o Papa Nicolau consegue detectar essa lesão, trata, e não vira o câncer. E o Papa Nicolau também detecta o câncer inicial, que também é perfeitamente tratável, né? Então, daí a importância de se fazer o exame de Papa Nicolau. Na região sudeste do Brasil, o câncer de colo uterino é o terceiro câncer mais frequente. O primeiro é o de mama, o segundo é o colo retal, e em terceiro é o de colo uterino. Por que está em terceiro? Há 40 anos atrás, ele era o primeiro. Mas por que está em terceiro? Porque tem sido feito, né, Papa Nicolau. Se você pegar regiões que não fazem Papa Nicolau ainda frequentemente, por exemplo, a região norte do nosso país, lá ainda no Papa Nicolau ainda não é feito como deveria. Então, lá na região norte, o primeiro câncer mais frequente é o de colo uterino. Em segundo é o de mama, em terceiro é o colo retal e em quarto é estômago. Mas veja a importância de se fazer, então, o exame de Papa Nicolau. É muito importante. E essa é uma habilitação que eu recomendo muito que vocês procurem, façam essa habilitação. Tá bom? Papa Nicolau não faz apenas a análise, né, oncológica, ele também faz análise microbiológica, né? As mulheres, quando apresentam um corrimento, né, ou seja, tem uma infecção, uma inflamação vaginal, cervical, ela procura o ginecologista, né, porque está com esse corrimento. Muito bem, para o ginecologista poder tratar bem esse corrimento, ele vai precisar também de um Papa Nicolau. Então, o Papa Nicolau é um exame muito feito, tá? Portanto, é uma das especialidades aí muito importante. Outra especialidade muito procurada na biomedicina é a de imaginologia, trabalhar, né, com as imagens, com a ressonância, com a tomografia, entendeu? Sempre é sob supervisão do médico. A imaginologia, você não vai fazer um laudo e assinar. Quem faz o laudo e assina é o médico radiologista. Mas o biomédico, ele que recebe o paciente, ele que prepara o paciente, ele que coloca o paciente na máquina, ele que faz o exame, ele que separa as imagens, entrega tudo pronto para o radiologista interpretar e fazer o laudo. É muito importante a participação do biomédico. Há centros de imagem no nosso país que só tem biomédico trabalhando. Um deles é o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Eu tive há pouco tempo lá e vi que 100% dos profissionais que estão lá são biomédicos, né? Então, veja que maravilha essa área, né? Você terminou a graduação, faz um após
em imaginologia e vai trabalhar com tomografia, com ressonância, com densitometria óssea. Isso é muito interessante. Tá bom? Então, assim, nós temos 31 habilitações. Né? Tem habilitação do sanitarista, né? Tem aquele que vai trabalhar na saúde pública, né? No SUS. Tem a bromatologia, é a ciência dos alimentos. O biomédico trabalha verificando, fazendo análises nos alimentos. Então, ele vai trabalhar numa indústria de alimento, vai fazer análises físicas, químicas e microbiológicas nos alimentos. A bromatologia é muito interessante, né? A segurança alimentar, nutricional, verificar a química dos alimentos, se a embalagem é adequada. Então, essa também é uma análise muito importante, né? Da análise da bromatologia. Tem análise ambiental. Olha só, essa nossa habilitação, ela é muito antiga, a análise ambiental. E a cada ano que passa, o analista ambiental está ficando cada vez mais importante, né? Devido às alterações ambientais que o mundo inteiro está passando, né? Então, o analista ambiental ele vai trabalhar tanto no campo, né, fazendo coleta de material, né? Ele vai trabalhar lá pegando, vamos supor que ele pega uma porção de terra, né, para avaliar se foi usado uma quantidade de organofosforados adequado, ou ele colhe água de um rio, né, ou ele pega para ver se tem esgoto naquele rio, e aí então ele trabalha tanto no campo ali, né, mas também aí do campo ele vai para o laboratório fazer análise desse material, né, ver se tem contaminantes orgânicos, radioativos, se tem contaminantes microbiológicos, se tem bactéria, né? Imagina um ambiente que está com salmonela, nossa, salmonela mata a febre tifoide, cólera, leptospirose. Então, assim, é muito importante a análise ambiental, é um mercado que está cada vez aumentando, certo? E eu acho que é por isso também que o Orivaldo me chamou aqui para falar um pouco desse assunto, né, que é uma resolução muito nova que saiu, né, nós fizemos lá no Conselho, fizemos essa resolução, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Essa resolução foi aprovada em 2020, eu sou idealizador dessa resolução, tive a ideia, elaborei, meus pares lá, nós somos em 11, né, são 10 conselheiros mais o presidente, né, e aprovamos essa resolução, chama Resolução das PICs, né, PICs, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Essa resolução foi muito importante porque ela abriu para a biomedicina mais 29 atividades. Mais 29. Então, nós tínhamos 30 habilitações. Aí criou mais uma, 31. Só que essa 31, né, a 31ª, ela abriu um leque de mais 29 tratamentos, né, que você pode, a partir de agora, levar à população, levar a saúde, bem-estar à população. O que são essas práticas? O que são essas PICs? Muito simples, vou explicar para vocês aqui. Quem é mais antigo, tem hoje mais de 40 anos, ouvia essas práticas, né, conhecia pelo nome, era chamada de medicina alternativa. Era assim que falava. Fulano está fazendo aquela medicina alternativa. Mas o que era essa medicina alternativa? São aquelas medicinas orientais que veio lá da China. E é isso mesmo, é exatamente isso. Olha, vou explicar, vou tentar ser bastante claro para vocês. É o seguinte: existe um conhecimento médico, né, que tem mais de 5.000 anos. É um conhecimento de mais de 5.000 anos.
que nasceu no Oriente, que é da medicina chinesa. Mas não é só apenas a chinesa, também é a medicina indiana. Esse conhecimento, né, cuja origem é chinesa e indiana, existe há mais de 5.000 anos. Um desses conhecimentos, né, é chamada acupuntura. O que é a acupuntura? É uma técnica usada pela medicina tradicional chinesa, né, onde se coloca agulhas em alguns pontinhos do corpo e, através dessas agulhas, nesses pontos específicos e anatômicos do corpo, é capaz de tratar, de levar saúde, de curar variadas doenças. A acupuntura é uma das práticas, uma dentre 29 práticas. Essa resolução nova, ela permite que o biomédico, depois que terminou a graduação, se ele fizer cursos dessas áreas, dessas 29 práticas, ele pode abrir um consultório e atender o seu paciente. Então, antigamente, isso era chamado de medicina alternativa. Não se usa mais esse nome. Esse nome foi evoluindo com o tempo. Em 1970, é que aqui no Brasil chamou de medicina alternativa. Mas já no final de 90, entrando nos anos 2000, começou a ser chamado de medicina integrativa. Mas durou muito pouco, porque a maioria dos profissionais que faziam essa medicina integrativa não eram médicos, eram não médicos. Então, os estudiosos dessa área resolveram mudar o nome e falaram, não vamos chamar de medicina integrativa, porque a maioria das pessoas que fazem não são médicos, são enfermeiro, psicólogo, biomédico, farmacêuticos. Então, eles passaram a ser chamados de práticas integrativas e complementares. Por que complementares? Porque não é para ela substituir a medicina convencional, é para complementar. Não é para parar de fazer essa medicina que nós conhecemos, essa medicina tecnológica, essa medicina laboratorial, essa medicina que trata a pessoa quando já está doente. Ela é uma medicina que é para ser essencialmente preventiva, integrativa. Então, passou a ser chamada de práticas integrativas e complementares em saúde, PICs. Então, a evolução foi essa. Era, em 1970, medicina alternativa, depois passou a chamar medicina integrativa, né? Mas hoje em dia chama práticas integrativas e complementares. São 29, desde 2006, que o Ministério da Saúde incentiva que todos o SUS ofereça à população todas essas práticas. O SUS vem incentivando que todo o SUS ofereça à população essas práticas. São 29. Vou falar algumas para vocês. Tem a acupuntura, que todo mundo conhece, mas tem, por exemplo, a apiterapia, que usa a abelhinha, a picada da abelha, o mel da abelha, o própolis da abelha, a aromaterapia, a Ayurveda, biodança, constelação familiar é uma prática que está sendo muito usada agora, a constelação familiar, cromoterapia, dança circular, fitoterapia, agora está sendo muito procurada, homeopatia, termalismo, até meditação, imposição das mãos, reiki, quiropraxia, a ozonioterapia, que está sendo tão falada agora, principalmente por causa dos tratamentos da Covid, foi feito muito ozonioterapia, Chantala, terapia de florais. Bom, são 29 práticas
que o biomédico pode se especializar, né, e atender a população. Existem muitos biomédicos que há muitos anos já é biomédico, já está trabalhando em outras áreas e que agora eles, além de estarem nessas áreas, eles estão ampliando, abrindo consultório para fazer naturopatia, osteopatia, quiropraxia, né? Você não vai fazer todas elas, né? Normalmente, eu estou vendo aí pelos conselhos, os biomédicos fazem 2, 3 dessas aí, entende? Mas ele se especializa, leva lá no Conselho Regional o certificado, se ele cumpriu a carga horária mínima para uma dessas, ele recebe, então, uma habilitação, né, habilitação nessas práticas, mas ele vai poder exercer apenas aquelas práticas que ele comprovou certificação com carga horária mínima. Tá? Então, dessas práticas, as mais conhecidas aí é a acupuntura, essa é muito conhecida, a homeopatia também, a ozonioterapia, a constelação familiar, essas são as mais conhecidas, mas são 29. Então, o Conselho vem pedindo agora para as instituições de ensino, né, principalmente os coordenadores de curso, que façam isso que o professor Orivaldo está fazendo agora. Informar aos estudantes de biomedicina essas novas e variadas áreas da biomedicina, para que o estudante veja, né, reconheça, estude, veja dessas 29 práticas, qual delas, se ele sente alguma vocação para isso, né, e ocupe esse espaço todo. Porque o Ministério da Saúde, ele vem desde 2006 incentivando que todos os postos de saúde ofereçam essas práticas à população. Muito bem. Todas as capitais do nosso país, 100% delas, já têm essas práticas. Cerca de 50% dos municípios brasileiros já estão oferecendo essas práticas, mas isso precisa crescer mais. Então, o Ministério da Saúde, desde 2006, vem incentivando. Está crescendo, outras profissões também fazem essas práticas, né? A enfermagem também faz, a psicologia também, a fisioterapia também, mas a biomedicina, né, das profissões da área da saúde, ela é altamente capacitada para desenvolver todas essas 29 práticas. Quem criou essa lista de 29 não foi o Conselho, foi o próprio Ministério da Saúde, que reconheceu 29. E ele só fez isso, né, o Ministério só fez isso porque foi incentivado pela Organização Mundial da Saúde. Isso nasceu lá na Organização Mundial da Saúde, né? Desde muito tempo atrás, que a Organização Mundial da Saúde, ela vem incentivando que os países ocidentais ofereçam à sua população essas práticas integrativas. E em 2006, o Ministério começou a bater nessa tecla, né? Para você ter uma ideia, existe no Ministério da Saúde a Coordenação Nacional das Práticas Integrativas. Quem é atualmente, hoje, a coordenadora nacional dessas práticas é uma biomédica, que chama Cristiane dos Santos Matos. Eu fiz com ela uma reunião na semana passada. Ela está procurando todos os conselhos, não só da biomedicina, ela está procurando se reunir com todos os conselhos para achar o meio de aumentar mais ainda essas práticas no SUS. E ela, coincidentemente, ela é biomédica, a doutora Cristiane. Então, estou me reunindo com ela para a gente ver como que o Conselho pode ajudar o Ministério, ou vice-versa, o Ministério ajudar o Conselho a ofertar cada vez mais essas práticas, tá bom? Então, gente, eu acho que eu já estou falando com vocês já faz 40 minutos,
né? Durante esse tempo eu expus para vocês as minhas habilitações, como foi a minha carreira, né? Fiz uma geral por algumas habilitações, não dá para falar de todas em pouco tempo, assim, mas eu espero ter dado uma clareada, né? Eu vou estar sempre à disposição de vocês, eu me coloco à disposição, eu adoro falar de biomedicina, pode fazer perguntas lá no site do Conselho Federal de Biomedicina. Se alguém quiser, pode me procurar pelo meu Instagram, é só procurar lá meu nome, Maurício Gomes Meirelles, tudo junto, e aí você clica lá, é biomédico, eu fico amigo lá de vocês, tá bom? E estou aqui agora à disposição, caso alguém queira fazer algumas perguntas. Não sei se a professora consegue ver aí os comentários. Eu acho que eu estou olhando aqui, se tiver algum comentário, lá tem uma pergunta, ó. Luana Neves. Vamos colocar aqui. Não está em. Ela está lendo aqui, ó. Ela tem um curso de terapia prânica, né? Já se enquadra para solicitar a habilitação? Olha, Luana, dentre as 29 práticas, né, reconhecidas pelo Ministério da Saúde, ainda não tem essa terapia prânica, tá? Não tem. Então, depois, eu posso mandar para você pode procurar, é muito fácil encontrar nesses sites de pesquisa, no Google, né? Você põe lá, quais são as 29 práticas reconhecidas. Aí você vai ver as 29, não consta ainda essa terapia prânica, mas ela se aproxima muito de uma outra que chama Ayurveda, que é a medicina indiana. Então, quando você se formar, você pode apresentar esse seu certificado no Conselho Regional. Todo Conselho Regional tem uma comissão que vão analisar o certificado. Se esse seu certificado, denominado terapia prânica, se encaixa nesse Ayurveda, entendeu? Então, é isso que você precisa fazer. Pega esse seu certificado, guarda e apresenta no Conselho Regional. Entenderam? E aí, vocês gostaram? Vocês conseguiram perceber como que a biomedicina tem um campo enorme para trabalhar? Então, é isso, professor. O pessoal aí, se tiver mais dúvidas, eles podem mandar para o e-mail mais para frente, né? Perguntar sobre uma ou outra habilitação. A gente fica à disposição aí, viu? Eles estão meio tímidos aqui, né, professor? Então, mas assim, muito obrigada pela sua presença aqui. Então, ninguém vai perguntar mais nada, pessoal, né? Porque eles estão digitando aqui, mas eles apagam. Muito bom, legal isso aqui. A gente gostaria muito de agradecer em nome da coordenação da Uniara, em nome da Uniara, a sua presença aqui no nosso evento de hoje, dessa nossa, né? Eu que agradeço muito, viu? Eu coloco para a Uniara, o professor Ivaldo e a professora Andresa, né? Nós temos uma forte amizade, então estarei sempre à disposição. O Conselho Federal também vai estar sempre à disposição para o que precisar, viu? Então, a gente agradece muito. Queria também deixar aqui meu depoimento, que o professor Maurício também foi meu professor na faculdade, tá? Então, está sendo um prazer enorme revê-lo aqui junto conosco. E agradecer imensamente, em meu nome, em nome do Orivaldo e da Uniara, mais uma vez, a sua presença e todos esses esclarecimentos que você prestou a gente aqui. Muito obrigada. Eu também agradeço os participantes, a Gabriela Vitória, a Jaqueline, a Ana Beatriz, Yasmin, olha quantos, ó, Ana Júlia, Luana, que, né, agradeço a presença de vocês, a Luana Neves, que fez uma pergunta, a Fernanda, agradeço a presença são inúmeros participantes aqui.
Tá? Deixo o meu contato aí para futuras perguntas, e-mail, manda pela professora Andresa ou pelo professor Orivaldo, tá bom, gente? Muito obrigado aí e um bom evento para vocês. Obrigada. Gente, permaneçam aí que daqui a pouco a gente volta com mais, tá bom? Até mais.